Fala pessoal, beleza? Bem, eu fiz esse pequeno esquema aqui para tentar mostrar de forma mais clara a transição que a gente observa entre capitalismo, socialismo e comunismo, certo? E eu também vou aproveitar esse esquema para também demonstrar, assinalar a diferença que vai haver entre o comunismo e o anarquismo, perfeito? Bem, tudo vai começar na etapa capitalista, certo? No modo de produção capitalista, que segundo Marx, marcado, né, pela propriedade privada dos meios de produção. Vamos lembrar lá, né, o meio de produção é aquele instrumento, aquela ferramenta que ao você dedicar, né, a sua força de trabalho, você gera valor, e gerando valor você também produz aí riqueza, perfeito? Qual que vai ser o problema no capitalismo segundo o Marx, segundo a leitura marxista, né? Que os meios de produção eles vão ficar na mão de poucos. Nós teremos uma concentração dos meios de produção, certo? Na mão de quem? Na mão da burguesia. E a burguesia, pessoal, com isso vai enriquecer porque ela vai extrair a mais-valia dos trabalhadores. É aquele trabalho que é realizado, porém não remunerado, perfeito? Então, o que a gente vai observar? Uma oposição entre burguesia e trabalhadores, caracterizado pela luta de classes. Gente, essa oposição, essa dialética, ela vai se dar justamente em torno da posse dos meios de produção, da concentração na mão de poucos e da exclusão de muitos, perfeito? Bem, essa oposição, essa luta, essa dialética, ela vai promover, né, ela vai ser tão estrutural, ela vai ser tão impactante em determinado momento do capitalismo, quando ele vai estar plenamente desenvolvido, não é? E essa oposição ela vai levar ao estágio, ao processo de revolução dos trabalhadores, revolução do proletariado, perfeito? Bem, a partir dessa revolução, nós teremos o que? A destituição daquilo que o Marx considera, né, como sendo aí uma política de caráter burguês e das marcas do capitalismo e da burguesia de dentro da estrutura do Estado. Bem, após essa etapa, né, da revolução promovida pelo aprofundamento da luta de classes, a gente vem aqui para o socialismo, para a etapa do socialismo, onde nós teremos, após a revolução, a ditadura do proletariado. Vejam, coloquei ali entre aspas, né? Porque seria, segundo, mais uma vez, a obra marxista, uma ditadura da maioria, né? Onde os trabalhadores que antes estavam alienados do seu trabalho passam então a ocupar os postos de poder dentro da estrutura estatal, certo? É na etapa do socialismo, gente, que nós temos o fim da propriedade privada dos meios de produção, certo? Essa propriedade, ela vai para as mãos de quem? Ela vai para as mãos do Estado, gente. Estado esse agora controlado pela classe trabalhadora, certo? Então, a partir desse momento, haverá a distribuição dos meios de produção segundo, né, conforme a necessidade de cada um, certo? Por fim, moçada, nós teremos a última etapa, que será a etapa do comunismo, que representa a extinção do Estado, né? Segundo a teoria marxista, não haverá mais a necessidade de tutela por parte do Estado sobre a população. E nesse momento, nessa situação, se alcançaria a sociedade em seu estágio igualitário. Veja, né, o tempo verbal que eu utilizei, alcançaria-se. Porque nós, ao longo da história, experimentamos em alguma situação, em algum contexto, uma experiência comunista, gente, não até 2020, né, a gente, no máximo, ao longo da história, pôde observar
aqui o socialismo e a ditadura do proletariado e o fim da propriedade privada que vai acontecer na União Soviética, principalmente na União Soviética, não é? Que se torna União Soviética, antes era a Rússia, se torna União Soviética em 22, em virtude dos desdobramentos dos eventos da Revolução de 1917. Perfeito? Turma, e o anarquismo? O anarquismo ele vai desconsiderar essa etapa aqui, certo? No anarquismo nós teremos o quê? Uma transição do capitalismo para o comunismo. Nós não passaremos no anarquismo por uma etapa, né, por uma transição caracterizada pelo socialismo. E por que os anarquistas não defendem essa transição, gente? Porque os anarquistas eles consideram que o problema vai estar justamente aqui, certo? Para os anarquistas, quando o proletariado se apossar do Estado, sendo o Estado uma estrutura eminentemente burguesa, né, essa estrutura, essa burocracia vai terminar por corromper o proletariado, havendo assim então, né, a troca somente de uma classe dominante por outra e não a libertação total e plena, certo? Então, no anarquismo a gente tem a transição direta do capitalismo rumo ao comunismo, desconsiderando a coluna do meio. Perfeito? Dúvidas? Agora é hora, turma.